Câmera, ação! Olha só quem tá aqui, olha só quem tá cá. Euzinha, Jaqueline Ramires. E hoje no programa Chá Caseiro a gente tem a honra de receber ele. Lindo e maravilhoso. Quem é você, meu amor? Eu sou o Tintim. O Tintim. Quem é o Tintim? Vamos já logo dizer de cara quem é esse Tintim. Eu sou o Luiz Felipe, também conhecido como Tintim ou Psi Bruxa, dependendo do lugar que você for. Eu tenho 27 anos e eu sou viada, soropositiva. Sei que eu não preciso me apresentar dessa forma, mas eu faço isso como forma de resistência e militância. Eu estudei aqui na Unicamp, né? Fiz ciências sociais aqui. E agora eu sou professor, militante, ativista da causa LGBT e envolvendo, sobretudo, a discussão sobre HIV e AIDS. É um assunto bem espinhoso hoje que a gente vai lidar, né? Que é esse tema que é ainda considerado um tabu, HIV, AIDS. Acho que uma primeira coisa que a gente poderia fazer é problematizar essa questão de me assumir como portador de HIV. Como é isso pra você? Então, menina, é uma loucura porque assumir, tipo, primeiro eu já identifico que eu não tenho obrigação de falar nada. Eu não tenho obrigação de falar nada, ninguém tem que se apresentar, olá, eu sou o Luiz Felipe, sou soro positivo. Não, isso não faz sentido, né? Não é uma coisa que, tipo, não precisa. Mas eu reconheço a necessidade de me assumir, eu não gosto nem dessa palavra, né? é terrível, mas um armário. De falar sobre isso, sabe? E falar sobre isso perpassa de falar da minha história de vida, da minha subjetividade. Então, nesse sentido, tudo bem, sou o Luiz Felipe, sou o soro positivo. É por essa questão de militância mesmo que eu resolvi falar. Apesar de achar que eu jamais chegaria nisso, né? Jamais. Tipo... Eu lembro quando você recém descobriu, acho que foi uma das primeiras pessoas que você contou do círculo de amigos, foi pra mim. E já tinha um ano que eu sabia. E foi, ainda era, eu me lembro que ainda era pra você muito problema. Você achava que ninguém, não poderia mais ter sexo com ninguém, um punhado de coisas assim. Eu identifico assim como uma fase de armário. Você acha que existe esse paralelo assim, por exemplo, na sexualidade, o armário da sexualidade ter um armário de HIV? Total. Total, gata, porque assim, da minha experiência, por exemplo, eu cresci dentro do armário, principalmente porque a minha mãe já tinha visto ficando com o vizinho, aquela coisa que toda criança faz. Fazendo traca-traca. Opa! E daí fui pega, desmascarada, e daí eu cresci com esse estigma, né? De não, você não pode ir lá quando a mãe dele não estiver lá, porque aí, sei lá, né? Aí fica esse climão e tal. Mas e daí eu então cresci dentro desse armário. E quando eu consegui me libertar, de certa forma, sei lá, 90% consegui me libertar e vivendo quem eu sou de verdade, foi o momento que, pá, veio um outro armário, fui chutado pra dentro de outro armário. E dessa vez eu pensei assim que eu deveria ter aprendido a lição, sabe? Não, agora você, se ponha no seu lugar, fica lá dentro, fica de boa, não fala nada pra ninguém, ninguém precisa saber sobre isso, todo mundo tá pouco se fudendo. E outra, como que você vai ser visto, né? Se você falar que você tem HIV. Não, ninguém vai querer nem encostar. Não, ninguém vai fazer nada comigo, tipo, tem medo de passar toalha e já olha pra mim e já vê o Cazuza, não me vê. Nossa, é verdade. É isso, amiga. É um estereótipo, né? É um estereótipo, total. E é uma coisa perturbadora, viu? É bem perturbadora, porque eu passei por várias coisas depois que eu me descobri soro positivo. Eu descobri aqui na Unicamp, num teste rápido no PB, né? Você lembra dessa história? Eu cheguei a te contar. Mas daí as pessoas estavam começando a notar que eu estava tendo diferença no meu corpo. Porque eu tive diarreia crônica e eu perdi 12 quilos por conta disso. E tinha tudo a ver com o vírus, sabe? Meu corpo já tava, tipo, foi tudo muito rápido pra mim. Tem gente que leva anos, né? E eu fiquei cagado assim 5 meses. Mas
E daí eu falei, tem alguma coisa acontecendo comigo e tal, tudo bem, mas eu não tinha pensado. Aí fiz o teste, deu positivo. E daí as pessoas começaram... No teste rápido. No teste rápido. Vai lá. Todo mundo despreparadíssimo. A mulher apareceu ali do segundo andar do PB com uma cara de velório. Luiz Felipe. Aí eu falei, nossa. E eu tava na roda de amigos, né? Todo mundo lá e eu, climão. E daí eu subi ali, eu devo ter ficado umas 2 horas conversando com ela e repetindo o teste, né? E ela já tentou me encaminhar para algum lugar. E me encaminhou. No dia seguinte eu fui pro Hospital das Clínicas da Unicamp. E foi uma loucura porque tava todo mundo despreparado. E sobretudo eu, né? Principalmente, né? Principalmente, eu falei, nossa, mas eu tô tão igual, sei lá, eu me sinto mesmo, não me sinto um vírus. Depois eu fui me identificar como um vírus, né? Que foi aí quando eu entrei em depressão. Eu tive que vestir uma máscara aquele dia, né? Pra poder conversar com os meus amigos e falar, não, a gente tá aqui, ó. Aí eu levei o papel da sífilis, que tinha dado negativo. E ninguém olhar, né? Tipo, olha, sífilis ou HIV, vamos ver se essa gay tá falando a verdade ou não. E daí apareci e falei, não, tá tudo de boa, tudo de boa. Aí depois quando eu consegui sair de perto deles, aí todo mundo caiu. Aí tudo mudou. Tudo mudou, na verdade. Foi bem bizarro. Aliás, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre HIV e AIDS, toda essa discussão, todo esse drama aí, toda essa estigmatização que tá rolando na nossa sociedade, né, mas que ninguém fala sobre, dá uma curtida na minha página, hashtag louca de Faverense. E daí você, inclusive, foi uma das primeiras pessoas a saber, né, tipo, tava entre as 7 pessoas primeiras, eu lembro das 7, e daí, mas mesmo assim, demorou, né? Eu levei 1 ano pra conseguir contar pra você. Então, tipo, nossa. E aí você entrou no período de depressão, né? Entrei, amigo, entrei porque, sei lá, eu tava me vendo como em uma outra situação que incogitável. Embora eu sempre soube que eu ia ter HIV. Aí você fala, por quê? Não, geralmente é o contrário, né? Ninguém acha que vai ter HIV. Exatamente, geralmente é o contrário. Mas eu cresci... Não que as outras pessoas não cresçam, mas essa foi a minha interpretação, né, da minha vivência. Então, tipo, eu cresci com a minha sexualidade muito estigmatizada. E tá completamente relacionado esse estigma da sexualidade com você contrair o vírus HIV, AIDS, sabe? Então, eu cresci achando que pelo fato de eu ser gay, eu ia ter HIV. Na verdade, eu ia ter AIDS, né, porque eu não fazia a menor ideia da diferença entre HIV e AIDS. E hoje a gente vai estar tendo uma bebidinha especial. Hoje não é chá, hoje é tererê, lá da minha terra, Paraguai. Você conhece, Titi? Eu conheço, amiga, é delícia. Eu tô aprendendo a gostar agora, na verdade. Tá aprendendo a gostar? Falar a verdade. Não fala a verdade, tem que falar que gosta. Não pode falar que não gosta. Então, eu vou servir aqui a moda paraguaia. Vamos lá. Ai, obrigado, a boca sequinha. Está morrendo de sede. Então, tem uma coisa que tem em comum entre esses armários, eu acho, o armário da sexualidade e o armário do HIV, é a culpa, essa culpa cristã que a gente tem, né, assim, quando você é gay, tem toda uma sociedade que diz que é errado ser gay, aí tem muita gente que fica nesse armário por essa questão da culpa. E na questão do HIV também tem essa coisa da culpa. O que você acha? Bomba, amiga, bomba. E olha só, é tão forte essa questão da culpa, porque pra gente que cresceu numa sociedade cristã, né, isso é latente. E ressignificar o HIV na minha vida foi necessariamente passou pela ressignificação de sentimentos cristãos dentro de mim. Então, insegurança, medo, culpa e até imoralidade, nega, até imoralidade. Isso tudo eu tive que ressignificar para poder ou morrer ou trabalhar com uma nova realidade, né? É isso. Mas e aí, quando você descobre lá e cai o mundo, tudo, aí você ficou um ano deprimido, tudo. Como foi para você mudar a sua cabeça? O que você fez? Você começou a estudar mais sobre... Qual era a ideia que você tinha sobre HIV e AIDS? Sim, antes e depois? Então, eu não sabia nada sobre HIV e AIDS. Nada. Quando eu descobri que eu tinha contraído. E daí eu fui aprendendo sozinho.
né? A minha médica contava algumas coisas, mas olha, eu não sei se ela acrescentou muita coisa não. Às vezes o médico tem mais preconceito que... Eu tive sorte de ter uma médica mais ou menos boa, assim, sabe? Mas geralmente o médico só fala merda. Mas é isso, né? Uma das minhas tretas, inclusive, é com a classe médica. Foi uma loucura porque eu comecei a estudar sobre essas coisas sozinho e eu não me relacionava com ninguém que tinha HIV ou AIDS, porque eu não conhecia ninguém. E eu também não falava, então as pessoas que tinham e eram assumidamente falavam sobre isso, não tinham como me achar, né? Óbvio. E daí eu fui lidando com esse processo sozinho, daí com a minha mãe também, eu meio que transferi, sabe? A gente compartilhava essa descoberta nesse imaginário estereotipado e cheio de desinformação. E daí eu fui trabalhando isso junto com a minha família, alguns amigos mais próximos e tal. Aí chegou uma hora que eu simplesmente cansei de ficar na bad. Eu falei, olha, eu não aguento mais, eu acho que eu já tô de boa, eu tô conseguindo comer bem, sabe? Tô conseguindo fazer exercício, eu tô dançando, eu tô voltando, eu acho. O pontapé maior que eu tive pra ressignificar foi com a ayahuasca. Ah, é? Foi com a ayahuasca sem a menor dúvida. Ela me deu um chute pra fora da depressão. Foi isso que ela fez. Mas você começou a frequentar Santo Daime? Santo Daime eu fui só uma vez. Aí eu ia em outros rituais que não são Daime. Inclusive a minha mãe começou a frequentar comigo e ela também começou a ressignificar a vida dela. Foi uma loucura. E me ajudou bastante. Eu também, agora eu parei um pouco porque você precisa de um tempo para processar a quantidade de informações que chega, né? Aí eu falei, só um minutinho. Mas foi, mas foi essencial, assim, pra eu não me identificar mais como um vírus. Pra eu entender que eu sou um sujeito. A gente vira faz uma metonímia, né? Exato. O todo pela parte. Sim. Você vira o próprio vírus. Né? E aí, mais do que isso, né? Você vira o estigma do vírus. Não é nem o vírus, não é, né? Porque você sabe tudo sobre o vírus. Uma parte... A parte ruim do preconceito. Pelo preconceito, pelos problemas sociais do vírus, pelo que a gente ainda acha que ele faz, pela desinformação, pelo medo, pela insegurança que a gente tem quando a gente fala sobre HIV. Né? Então, eu queria que você explicasse pra gente, assim, rapidamente, a diferença entre HIV e AIDS. Porque hoje em dia, a maioria das pessoas, você pergunta na rua aí, o que você acha que é um HIV? Elas associam, tratam uma como sinônimo da outra, uma coisa como sinônimo da outra. Mas como que é a diferença? Explica para os nossos amiguinhos aí. A diferença entre HIV e AIDS, assim, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana, né? Então você contrai o vírus. E ele vai atacar suas células de defesa, seus glóbulos brancos, né, seu CD4 especificamente, e vai escravizar essa célula, vai replicar lá dentro e vai explodir ela, vai matar ela. E daí vai caindo, vai diminuindo a quantidade de glóbulos brancos no sangue. E tem meio que uma taxa, assim, sabe? Inclusive vem no exame que a gente faz todo semestre, quando faz o acompanhamento médico. Você vê a taxa de CD4. Varia mais ou menos de 0 a 1.500, sabe? E daí o vírus, o HIV, ele vai abaixando esse CD4, e daí quando você tá, tecnicamente, assim, abaixo de 200, aí seria a AIDS, sabe? Aí você tá mais suscetível, conforme vai abaixando, você vai ficando cada vez mais suscetível às doenças oportunistas. E daí você, né, vai virando os sintomas da AIDS. Ouvi um mito, me falaram que até a AIDS ela pode ser o próprio mito. Você já ouviu falar disso? Já, amiga, já. O que você acha? Nossa, você como militante, como... Então... Porque assim, se existe ou não existe a doença, não interessa, ela já existe socialmente, por causa do preconceito. Arrasou. Né? Uhum. Acho que tem isso. Sim. Mas assim, por um certo tempo, minha lua é em Sagitário, né? Então eu vou lá na conspiração e eu faço aquele negócio. Mas por muito tempo eu fiquei pensando, será que de fato existe? Será que esse vírus foi jogado na sociedade? O que tá rolando? O que é? Mas assim, eu senti os efeitos no meu corpo, sabe? E só melhorei quando eu comecei a tomar o remédio. Tipo, eu já tava com uma alimentação boa, mas quando eu comecei a tomar o remédio, foi tipo, eu senti a diferença, sabe? Minha boca parou de sangrar, meu cabelo voltou a crescer, eu voltei a engordar, tudo em muito pouco tempo. Então, tipo, alguma coisa tinha, sabe? Alguma coisa tinha, mas é como você falou. De qualquer forma, a epidemia social, ela é latente, sem dúvida.
E aliás, esse é um dos problemas que eu tenho com ideias de, por exemplo, a cura da AIDS, sabe? Sendo difundida em instituições como a ONU, por exemplo. A UNAIDS sempre fala sobre a cura da AIDS. Meta 90-90, de deixar, enfim, as pessoas indetectáveis e não vão desenvolver a AIDS. Só que eu acho que essa ideia é cheia de problemas. Ela é cheia de problemas porque ela não tem nada a ver com a realidade que a gente vive da epidemia da AIDS. Principalmente aqui no Brasil, porque só cresce. Só cresce. Só cresce por diversos fatores, né? Por racismo, porque o racismo também é gigantesco, a discussão sobre racismo não está dissociada da discussão do HIV, né? Até porque quem mais morre hoje na sociedade são as mulheres pretas. Então também não está dissociado da relação de machismo, né? E discussões de gênero. E quando você vai cerceando esses espaços, essas discussões, você não permite debates dentro da escola, você está contribuindo diretamente para o aumento da epidemia da AIDS no local. É isso que está acontecendo. E ainda mais agora, filha, pós-golpe, agora fudeu. E aí, pessoal, tá gostando da entrevista? Ela ainda não acabou não, fica aí que daqui a pouquinho a gente tem mais perguntas pro Tintim, que ó, que estão, ó, babado, você vai gostar muito de ouvir. Enquanto isso, aproveita, faz uma pausa, faz o seu xixizinho, vai lá e não se esqueça de curtir o meu canal, se inscrever no meu canal, de curtir a minha página, me seguir no Instagram, As Ramires. Quero ver todo mundo lá agora, corre. Ai, amiga, curte o meu também. Hashtag louca de Favirense. Olha lá, a gente precisa dessa visibilidade. Curte a nossa. Precisa fazer subir, o Facebook faz a gente pagar se a gente quiser que o negócio sobe. Ajuda a gente. Pelo amor de Deus. Bicha, e quando teve o boom da AIDS, né? Nessas décadas atrás aí, né? A galera dizia que era a peste gay. Sim, Primeiro, o câncer gay. O câncer gay. E pra senhora que é gay, viada e a portadora, como funciona isso? Olha, amiga, isso é uma loucura, porque assim, a conquista do remédio, foi uma das maiores vitórias do movimento gay. Sem dúvida. E a gente teve que lutar muito, as gays dos Estados Unidos lutaram muito, não só as de lá, as daqui também. Nos anos 80 e também no começo dos anos 90, para poder pressionar o Estado para fazer investimento para ter medicação. Porque não tinha interesse em tratar viado. Quem quer tratar viado? Ninguém quer tratar viado. Deixa que ele se foda, deixa morrer. É bicha. É uma doença moral, né? É igual a travesti, né? Quando a travesti bota silicone industrial, aí dá algum problema, ela tem que ir lá tirar no posto, aí tem que as línguas. Não, deixa morrer, ninguém mandou botar. Porque travesti não é gente. É bem parecido. É a mesma lógica, né, amiga? É a mesma lógica. Mas e hoje em dia eu ainda vejo esse discurso sendo voltado muito para homens que fazem sexo com homens. E isso é um problema, porque hétero tá bombando, viu? Tá pegando HIV pra caralho. Mulheres heterossexuais, pretas, de periferia, estão aí. E pra elas também é difícil, né? Por causa da questão do racismo, de se ver como puta, né? Você vai no posto e... mas você é puta, né? É isso que tá acontecendo. Igual a travesti. Igual a travesti, exatamente, amiga. Nossa, é a mesma lógica, é a mesma coisa. Eu fico perturbado. Então, agora a gente podia falar um pouco da noção de grupo de risco, né? O que é um grupo de risco aí? Grupo de risco é a gente, né? É as gays, em grosso modo. As travestis, as gays, etc. A população LGBT, a população LGBT em geral, né? E o que você acha dessa ideia de grupo de risco? Eu acho isso daí uma bobeira. Isso daí, olha, é um surto coletivo, essa ideia, e que não representa em nada a realidade. E só contribui para estigmatizar a gente. É isso. Hétero tá pegando HIV pra caralho, sabe? Mas hoje em dia tá começando, ainda tem gente que ainda fala, né, sobre grupos de risco, mas tá começando a mudar esse discurso para comportamento de risco. Né? É claro, né? Porque você pode, por exemplo, pertencer ao grupo de gays e ser casado, ter uma relação monogâmica e ser fiel e ir na igreja católica, comer a hóstia e tudo, né? Lá tudo direitinho, certinho, sendo gay, né? E você tem hétero que, por exemplo, que
cis hétero e não transa sem camisinha em casa e transmite para a esposa. E a esposa, que era toda ok, né? Então, comportamento de risco. E nem vai procurar ajuda porque ela jamais vai imaginar que ela pode ter sido infectada por HIV. E muitas pessoas, quando descobrem, não descobrem porque já morreu. Então, a Amara me falou que ela escuta das prostitutas o seguinte, né? Que a Amara é uma prostituta também. Então ela tem conhecimento de causa. Para quem não conhece a Mara Moira, ó, tem uma entrevista babadeira aqui com ela, vai lá, clica, ó, é a quarta entrevista, quarta edição. Que muitas vezes a própria prostituta, ela se cuida pra caramba, tem a cultura do cuidado, né? E diferente da mulher casada que transa sem camisinha, né? E pode contrair do marido promíscuo, por exemplo, né? Então se compara esses dois tipos de mulheres, é bem complicado falar de grupo de risco, né? E não de comportamento de risco. E aí uma coisa que eu achei super interessante dessa cultura do cuidado que tem entre as prostitutas é o uso de medicamento PrEP. Você conhece esse medicamento? O que você acha dele? Eu conheço porque eu ouvi falar, né? Porque eu não tenho acesso, porque ele é pago, ele não é fornecido gratuitamente pelo SUS. O PrEP, pô, é a profilaxia pré-exposição. Então, tipo, para soro negativo, para pessoas que estão nessa situação de risco, como você falou, tem comportamento de risco e tal. E elas, se elas quisessem, elas podem pagar e falar assim, olha, eu quero ter acesso à medicação, aí elas pagam e tomam remédio, aí você toma sem ter contraído o HIV, entendeu? É meio que um remédio que você vai tomando. Uhum. É isso, essa é a PrEP, que é diferente da PEP. PEP, isso é como? A PEP é a profilaxia pós-exposição, que é quando você... É tipo a pílula do dia seguinte. É a pílula do dia seguinte, uhum. Tipo, você trepou, noiou, aí você fala, nossa, e agora? E aí você tem 72 horas para ir no posto e pedir a medicação. Aí você vai tomar o coquetel por 28 dias e não vai contrair o vírus HIV. Tipo, é ótimo, amiga. Quem sabe disso? Fala pra mim. Eu descobri isso mais de um ano depois. E por que isso não tem no SUS? Amiga, já que a gente tá nesse bafão todo, vamos falar de sexo. A senhora faz? Eu faço sexo. Quantos centímetros? Ativa ou passiva? Aí, amiga, faz Abafa. tudo, né? Que ativo e passivo? Isso é do século passado. Então, louca, né? Last age. Nossa, pode tirar a roupa. Começou a falar de sexo, a gata quer mesmo tirar a roupa. É baseado em que referencial, né? Rapidinho, ativo ou passivo? gente, pode tirar, se fica muito mais à vontade. Já que é pra causar, causei. É sexo? Sexo. A senhora faz sexo? Eu faço sexo. E, assim... Como que foi, ao longo desse seu processo de aceitação, a história do sexo? Porque como é que você vai falar para outra pessoa? Como é que você vai transar sendo o próprio vírus? Como que vai ser isso? Então, amiga, olha só. Eu fiquei 3 anos sem fazer sexo. Pra falar 3 anos assim sem fazer sexo, eu fiz sexo uma vez, assim, nesse meio desses 3 anos. Mas foi uma coisa assim muito sexo rápida. com outra pessoa, né? É, com outra Porque pessoa. com jaca, com árvore, com mão. Não, com outra pessoa. Esse daí foi o que salvou aquela, né? Com jaca. Mas Gente, desculpa. Não corta. Vai ser um dia, vai ser uma edição especial. E daí, amiga, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Eu não conseguia beijar as pessoas. Que só fazendo sexo, sabe? Um sexo gostoso, assim, não conseguia. Porque envolvia falar sobre HIV. E aí já era um baque. É verdade. E daí quando eu falava, porque depois eu comecei a voltar e eu fiz sexo com pessoas muito próximas. E então elas já sabiam que eu tinha HIV. Mas eu ainda me pegava muito traumatizado nessa história, sabe? Na verdade eu acho que eu tava assim completamente louca. Completamente louca. E nada fazia sentido. Inclusive deixar de trepar não fazia sentido. Porque eu sempre tive cuidado comigo e, né, pra eu não contrair outras DSTs e tal. E também para não transmitir a doença para as outras pessoas. E também tomando remédio a gente fica indetectável, né? A gente não transmite. Mas mesmo sabendo disso ainda ficava uma noia, sabe? Só que era uma noia sem fundamento. Então eu comecei a voltar, depois de 2 anos e meio, 3 anos, a me relacionar com as pessoas. E agora eu acho que eu já estou bem mais
de boa. Soltinho. Dá pra ver, que a senhora tá soltíssima. Lá no comecinho do programa você me falou assim, eu não me apresento, eu não tenho necessidade de me apresentar. Prazer, sou Luiz Felipe, tenho HIV. Mas quando você vai fazer sexo com a pessoa, como é que isso é? Então, Você... amiga, isso é muito louco, porque depois que tudo aconteceu na minha vida, eu não me relaciono mais com as pessoas da mesma forma que eu me relacionava antes. Eu não sei o que aconteceu comigo. E as pessoas, como elas reagem? Então, essas pessoas já eram amigas minhas, né? Então foi de boa, elas já sabiam. Mas eu tenho uns amigos que contam e aí tem gente que fica chocado e vai embora. Chegar ao ponto de, porque você me falou, fazer sexo com as pessoas é falar sobre HIV. É quase um sinônimo, né, disso. E aí é um teste da sua desconstrução, né? Assim, até que ponto eu não consigo eu sou obrigada a falar? Né? Até que ponto? Exatamente. Eu consigo falar em todas as situações, né? Um paralelo com a sexualidade, né? A gente pensa assim, sou assumido para todo mundo. Tem gente que vive o armário em determinados locais, né? No emprego ninguém sabe, na faculdade ninguém sabe, e tá lá, aquele armáriozinho, ele não é totalmente, a pessoa não vive 100% quem ela é, né? Nessas ilhas, ela faz isso. E o HIV é bem parecido também, né? Tem lugares que você pode falar abertamente, se sente mais à vontade, tem lugares que não, em momentos que não. Então, essas Quais são experiências... esses? Quais são essas suas experiências? Essas experiências, elas são muito subjetivas. No meu caso, eu conheci vários lugares que as pessoas falam abertamente sobre HIV. ONG, sabe? Grupo de jovens. Na Unicamp. Como que é aqui? Aqui na Unicamp é uma loucura, né? Porque o que me motivou a fazer tudo, a falar abertamente, foi o baque que as pessoas tinham aqui dentro da Unicamp, o ambiente que o pessoal tem informação, ou deveria ter informação. Sei lá, pessoas inclusive da biologia, sabe? Que vem falar, nossa, mas minha amiga, fala pra mim, como é que você consegue nadar se você tem HIV? Eu falei, eu falei, calma, amiga, calma. Vai com calma. Né? Então, tipo, é uma desinformação gigantesca. Gigantesca, ninguém sabe nada, amiga. E daí isso motivou bastante pra sair colando os cartazes por aí, né? Tirado os cartazes, fiquei bem puto, eu vou falar pra você. O que era esse cartaz? Então, eu colei uns cartazes aí, teve um que eu colei até a bula do remédio, lá na frente do bandejão, porque é um dos conflitos que eu tenho com a classe médica, né? Porque eles não falam sobre os efeitos colaterais da medicação. E é só tipo, toma esse remédio, esse é o importante, é você fazer agora, tipo, dos males o menor. Eu já ouvi isso de uma médica. Tudo bem, dos males pode ser, é o menor, tudo bem, você não vai contrair AIDS, né? Você não vai desenvolver AIDS, na verdade. Mas eu acho que tem outras coisas que precisam ser discutidas. O peso da medicação, os efeitos colaterais, até porque a medicação ela envolve um estigma social. O estigma não é só o vírus em si, se tratar também envolve estigma, porque você desenvolve lipodistrofia, né, que são placas de gordura no corpo, se você não fizer exercício, você pode desenvolver, seus ossos ficam fracos, diabetes, queda de cabelo, depressão, pele amarela, olhos amarelos, então enfim, você fica louca. Então, Gui, agora vamos conversar um pouco sobre a classe médica, dessa coisa maravilhosa que é a classe médica. Os médicos, só a modo de introdução, eles também são detestados pela população, algumas militantes da T, né? Na população T. Porque é ele que está lá dando seu laudo, que vai dizer se você é doente ou não é doente, esse tipo de coisa. Tem esse biopoder, a coisa do controle do seu corpo, né? E que é expresso pela classe médica. Como é essa coisa do biopoder, classe médica, HIV, AIDS? Olha só, amiga. Antes da Louca de Alphaville ser lançada, a gente teve uma treta com um médico, um dos responsáveis assim pelos consensos terapêuticos, que é tipo são protocolos médicos para a escolha da medicação e tal. E no Brasil. E ele estava lá desde 98 e tal. E daí, antes da página ser lançada, ele falou que quem não é músico não compõe, quem não é poeta não faz poesia. Eu não era médico e eu não podia fazer a Louca de Alphaville. E daí é isso, né? Então você não pode falar nada porque você não toma.
Exatamente. Tipo, você toma medicação? Não. Então você quer me silenciar? É isso que você está tentando fazer? E daí é isso, exatamente isso. Porque são decisões tomadas pela classe médica para determinar tipos de tratamento. E daí quando você chega no consultório, fragilizado, sem informação nenhuma, você toma a primeira coisa que a médica te receitar. E daí ela não fala, gata, essa daqui vai deixar você meio surtada, assim, se pá, você vai convulsionar um pouquinho, esse daqui você vai sobrecarregar o seu rim, mas tudo bem, depois a gente vai tranquilo, ninguém fala nada. E daí é uma forma de controle dos nossos corpos isso, porque eles estão controlando como eu vou me estigmatizar na sociedade. Eles estão fazendo decisões sobre os meus corpos, porque eu não sabia, até pouco tempo, que eu podia chegar no médico agora e falar, viu, eu quero trocar o meu coquetel. Eu cansei de ficar louca, agora eu quero ficar amarela. Descobri recentemente que eu posso fazer isso. Porque eles não falam abertamente sobre isso, sabe? A medicação que você toma é qual? Eu tomo 3 em 1. É um comprimido só, mas são 3 remédios. Tenofovir, lamivudina e o efavirenz. E qual que é o efeito colateral deles? Amiga, A louca. tem uma bula desse tamanho que eu cheguei a colar lá no bandejão sobre os efeitos da medicação. E são muitos efeitos, muitos. Eu levei 2 anos para superar, tipo, um tanto, mais da metade, assim, eu diria, dos efeitos colaterais, principalmente do efavirenz. E só que, inclusive, eu nem tô cogitando, pensando assim, estudando se eu mudo ou não de medicação, né, porque eu tenho medo de me adaptar de novo, sei lá, passar pelo processo de adaptação, isso é meio complicado. Sobre esses controles médicos sobre os nossos corpos, eu fico me perguntando até que certo ponto não existe lobby nessas relações, sabe? Porque com certeza existe, com certeza existe. O médico falou, eu não sou lobista, mas eu não acredito nele. Eu não acredito, porque lobby é tipo a influência de certas empresas Com certeza. no meio político e em algumas classes, como a classe médica. Então você tem tipo financiamento de multinacionais, de farmacêuticas. O cinema, ele retrata isso que você está falando, né? Eu me lembro daquele filme Clube de Compras Dallas. É verdade. Você me recomendou, que eu assisti. Lá mostra isso, um ponto de vista da pessoa que contraiu, ainda mais naquele começo, quando foi a época de um preconceito tremendo sobre a doença. Né? E uma mortandade gigantesca. Morria muita gente, com epidemia no lugar mesmo. de gente branca. Num lugar de gente branca, né? Porque na África morre até hoje, né? É. Mas é que na África são negros, então aí tipo é mais abafado, sabe? Não é os protagonistas do mundo, né, foram atingidos, né? Sim. Por isso, pela doença. E lá mostra-se um cara rico, né, que teve condições de contrabandear a medicação, trazer e dar a alternativa alternativa também entre aspas, porque ele também cobrava o olho da cara, né? Sim. Mas ter a opção de você poder escolher aquele tratamento que é o do hospital ou aquele que você faz por conta própria, baseado no relato de outras pessoas que também passam pelo problema, né? Então é uma coisa que está também retratada no cinema. Totalmente, não é verdade? totalmente. E tem vários filmes que falam sobre medicação, e esse filme é ótimo mesmo, porque eu acho que, fico pensando até que ponto isso já não vai voltar, já não pode estar voltando, sabe? Ainda mais num contexto de desmanche do SUS que a gente está vivendo agora. Me descobri como soropositivo nessa sociedade mudou tudo na minha vida, e foi ótimo que mudou mesmo, né? Ressignifiquei várias coisas que precisavam ser ressignificadas. Sentimentos cristãos, sentimentos bizarros que me forçavam a não viver a minha subjetividade. E me isolaram. E eu percebi que eu não fui um caso isolado, sabe? Eu conheço muitas pessoas que passaram por diversas dificuldades quando descobriram que tinha HIV. E histórias assim, pesadas e mais pesadas do que a minha, sabe? Coisas que desestabilizam a gente. E é exatamente por esse motivo, para evitar esse tipo de situação, que eu acho importante a militância. Que eu acho importante fazer o que eu tô fazendo, sabe? De falar sobre HIV abertamente e mostrar que, sim, dá pra ser feliz, dá pra ser tranquilo tendo HIV. E a gente é gente como todo mundo, né? Nada a ver, o vírus é só, tipo, mais alguma coisa. Pra que a gente ponha a nossa cara no sol, para que a gente saia da invisibilidade, para que a gente tenha direito e seja respeitado como ser humano, como um ser vivo desse planeta. É exatamente por isso que eu entendo a dificuldade que algumas pessoas têm
geralmente muitas pessoas, em falar sobre isso. Se não se violentar significa ficar calada, é o seu momento. É o seu momento. Eu respeito o seu momento. Eu entendo o que está acontecendo. Mas olha, pela minha experiência, eu acho assim, a gente precisa falar sobre. Eu senti que falar sobre HIV é estilo Jogos Vorazes. É meio Hunger Games, sabe? É uma espetacularização de um estigma. E era isso que eu senti muito quando eu fui lá na mesa do eFish. Porque era fazer... As pessoas estão esperando histórias tristes. Elas querem chorar. É muito Hunger Games, não é, amiga? Elas querem chorar, elas querem ficar assim, não. E daí eu já venho aqui com denúncia, e daí o pessoal já fica meio assim, também já me vê sorrindo, né? Vê que HIV não é só tristeza. Meu amor. Eu sou feliz, tô aqui tranquila, eu trepo mesmo, sabe? Eu vou lá, eu frito na boate, eu uso as minhas substâncias, eu vivo a minha vida e eu sou feliz. Um beijo. É isso. Beijo no ombro pra todas. Ai, Tintinhos, obrigado pela entrevista. Amiga, foi adorei. incrível, nossa. Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama. E agora, meu amor, olha bem pro meu corpão, violão, tá Olha. inteiro ainda. Eu tô toda inteiríssima. Que chá que você acha que é a minha cara, que você me recomendaria? Nossa, que delícia, amiga. Chá de quê? Olha, eu recomendo pra todo mundo um chá, eu não falo mais chá de lírio, não. Chá de lírio eu não recomendo porque é muito forte. Eu recomendo sempre o chá de ayahuasca porque foi o que transformou a minha vida, amiga. Arrasou, que bafo. É o que transformou a minha vida assim. E o que faz esse chá? E Conta aí o desse que- chá pra gente. Nossa, ele dá aquela aterrada em você, sabe? Ele te coloca em contato com você. É isso, porque ele não é alucinógeno, ele é enteógeno. Então você não alucina, você entra em contato com você. E daí você faz umas conexões absurdas, sabe? Você vai ficar louca, porque tem tanta Fica coisa que louca, fica louca, é ótimo, fica louca mesmo. E daí você entende vários processos e ressignifica muitas coisas da sua vida. E é isso, um beijo, pessoal. Manda um beijo lá pros nossos amiguinhos ali, Beijo. ali. Um beijo e nos vemos. Ai. Arrasou, amiga.